Os Viltrumitas são uma das raças mais poderosas do universo de Invencível. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os 15 Viltrumitas mais poderosos do universo de Invencível. Eu já queria deixar claro aqui logo no início do vídeo que eu vou pegar os Viltrumitas principais, aqueles que tiveram mais destaque, mais relevância. Então vai ficar aqui os Viltrumitas mais principais mesmo. Top 15 Viltrumitas mais fortes de Invencível. Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. E vamos abrir a lista com a Viltrumita, que na minha visão é a mais fraca do verso, a filha do Invencível, Terra. Durante todo o seriado é mostrado pra gente que os Viltrumitas ficam mais fortes através de dois fatores. O primeiro, quanto mais um Viltrumita luta contra oponentes tão fortes quanto ele, ou até mais fortes, ele vai se machucando e quando ele se recupera ele vai ficando cada vez mais poderoso. E o segundo fator que determina a força do Viltrumita é o seu tempo de vida, a sua experiência. Quanto mais velho o Viltrumita é, mais tendência de ser forte ele é. Lembrando que essas regras entre os Viltrumitas existem variáveis. Pode ser que sim e pode ser que não. Tudo depende do Viltrumita, da vida que ele teve. Entender isso é importante para a gente saber por que a Terra é uma das Viltrumitas mais fracas, porque de todos os Viltrumitas da série, ela nunca teve nada, nem de lutas épicas que a deixou extremamente ferida para se recuperar, e nem de tempo de vida. Já que em comparação com os outros Viltrumitas da série, principalmente com o Mark, ela não teve praticamente nada de luta, ela nem se machuca direito praticamente. Enquanto o Mark quase morre para lutar contra o Conquista, o Trag, o Angstrom Leve, ela simplesmente mal faz alguma coisinha ali, alguma coisinha ela aqui. Não se machucou seriamente para conseguir se recuperar para ficar mais forte, ou pelo menos ainda não foi mostrado. Por essa questão, pela falta de experiência, ela ser uma Viltrumita bem base mesmo, ela fica aqui para mim no 15º lugar como a Viltrumita mais fraca de Invencível até agora. Lembrando que nós estamos falando dos Viltrumitas principais, aqueles que tiveram algum destaquezinho. Até mesmo o Viltrumita mais fraco já faz um estrago imenso, mas comparando ela com todos os outros que ainda vão aparecer nessa lista, ela tá como uma das mais fracas aqui. Ursal. No final de Invencível, a gente viu que o Trag montou um exército inteiro de meio Viltrumitas. E entre todos os filhos que o Trag teve, a principal que mais se destacou foi a Ursal. E mesmo que a Ursal esteja num patamar até mesmo semelhante à da filha do Invencível, ela ainda fica na frente por questões de experiência e batalhas. Por pouca coisa, na verdade, mas ela fica na frente. Lembrando aqui que, embora ela fique na frente da filha do Invencível nessa lista, a Terra ela tem muito mais potencial do que a Ursal. Porque se a filha do Invencível tiver poderes Viltrumitas misturados com modificação de átomo igual a Eve, cara, praticamente a Eve atômica é quase que uma deusa do mundo de Invencível. Porém, ela não expressa tudo isso porque ela tem os bloqueadores de poderes. Mas se a Terra conseguisse acessar os poderes da mãe sem esses bloqueadores mais os poderes Viltrumitas, ela seria imparável. Mas isso é só uma especulação de potencial que talvez ela tenha. Kid Omni-Man. Se compararmos o Oliver com as duas anteriores dessa lista, ele está muito à frente em questão de experiência e tempo de vida, já que o Oliver já sobreviveu mais de uma vez a uma batalha contra o Conquista, um dos Viltrumitas mais poderosos do verso, já sobreviveu a danos mortais que poderiam facilmente ter tirado sua vida, e nós sabemos que a genética Viltrumita, após um Viltrumita se recuperar de um dano mortal, deixa ele muito mais forte, e pro Oliver não é exceção, tendo sido treinado e aperfeiçoado tanto pelo Invencível quanto pelo Omni-Man, colocando ele à frente das duas anteriores dessa lista. Kid Invencível. O Marcos, ele é filho do Invencível com a Anissa. Após a Anissa fazer aquelas coisas com o Mark, digamos assim que sem a permissão dele. O fato é que após isso acontecer, essa relação teve um fruto, que foi o Marcos. Bom, o Marcos ele não tem feitos muito claros na HQ, já que ele só foi realmente ter uma aparição mesmo lá pro final da HQ de Invencível. Então ele realmente não tem assim grandes coisas para se dizer. Ele fica aqui em 12º lugar, mas por uma especulação. Após se passar muito tempo,
e o Mark voltar para a Terra para fazer uma visita para o Marcos, eles meio que parecem ter tido uma espécie de confronto ou luta, na qual a gente percebe claramente que o Marcos ele consegue, em alguns aspectos, acompanhar a força do Mark. E lembrando, galera, que a gente está falando aqui do Mark Imperador, depois que o Mark se tornou o líder do Império Viltrumita, na qual ele tá forte pra caramba. Não é aquele mesmo invencível do início da série. É o Mark depois assim de muito tempo. O cara tá muito poderoso. Aquele cara que superou todas aquelas lutas, que tá com uma força estrondosa. E a gente viu que o Marcos tá meio que conseguindo acompanhar o pai dele. Claro que se fosse pra chutar, eu diria que o Invencível, tendo aquela luta ali contra o filho dele, eu diria que ele tava se segurando, obviamente, porque a força do Mark no final da HQ tava um absurdo. A gente sabe que ele não pode vencer, mas pelo menos para ter conseguido esse feito de resistência de aguentar uma batalha contra o próprio pai, já torna o Marcos assim muito à frente de todos os outros dessa lista. Tula. Bom, ela é uma das últimas Viltrumitas de sangue puro que restaram do antigo Império Viltrumita na HQ. A Tula sobreviveu ao vírus Praga, foi dito como uma grande epidemia no Império Viltrumita que tirou a vida de bilhões de Viltrumitas. E ela, por ser uma Viltrumita muito poderosa e muito resistente, conseguiu sobreviver a isso. Ela ainda conseguiu sobreviver ao grande expurgo Viltrumita, que, como sabemos, o Império Viltrumita era reinado pela força, aonde só sobrevivia os mais fortes da raça. E o expurgo Viltrumita é um grande reflexo disso, onde praticamente todos os Viltrumitas mais fracos foram exterminados, só sobrando assim os mais poderosos da raça, no qual a Tula sobreviveu e foi considerada como uma das mais fortes da raça. Com feitos tão grandes assim, é impossível que ela ficasse atrás dos antecessores da lista. Lucan. O Lucan, ele não é muito diferente da Tula em questão de feitos, já que os feitos do Lucan não são diferentes da Tula, são praticamente a mesma coisa. Ele sobreviveu ao grande expurgo Viltrumita e ao vírus Praga, fora o fato dele também ser um Viltrumita de sangue puro e ter muita experiência de batalha, talvez até mais experiência de batalha do que a Tula. E em nono lugar fica a Anissa. A Anissa tem feitos iguais ao do Lucan e o da Tula. Porém, a Anissa, pra mim, ela fica num patamar um pouco acima deles pela seguinte razão. Em alguns momentos da HQ, a Anissa ela foi comparada em vários aspectos com o próprio Omni-Man. E em um aspecto em especial, ela foi considerada até superior ao Omni-Man, que no caso é a sua velocidade. A Anissa é uma Viltrumita muito veloz. A sua velocidade é o que destaca ela até mesmo entre os Viltrumitas de sangue puro. E esse detalhe, pra mim, faz com que ela supere tanto a Tula quanto o Lucan. E em oitavo lugar fica o General Krieg. O General Krieg, assim como todos os outros Viltrumitas de sangue puro que já apareceram até agora, ele tem os mesmos feitos, sobrevivendo ao expurgo, ao vírus Praga e tendo sangue 100% Viltrumita. Mas então por que o General Krieg ele fica à frente até mesmo da Anissa aqui? O General Krieg, ele praticamente é fruto do antigo Império Viltrumita governado pela força. E se um cara desse patamar, entre vários e vários outros Viltrumitas, conseguiu ser promovido e ocupar a posição de general, cara, com certeza o General Krieg, ele tem algo de especial. Ele talvez seja um pouquinho mais forte, talvez um pouquinho mais rápido, mas algo ele tem de diferente para ocupar a posição de general num império governado pela força, galera. Ele não seria o General Krieg na posição de general se ele não soubesse de alguma coisa, se ele não fosse forte, veloz ou tivesse alguma técnica especial, experiência, técnica de batalha. Mas se ele tá nessa posição, então pra mim ele merece ocupar uma posição nessa lista maior do que eles. E em sétimo lugar fica o Taedos. O Taedos é um Viltrumita de sangue puro também, como os antecessores da lista aqui. Ele também é muito experiente, cara. O tempo de vida que o Taedos tem, julgando pela aparência, não seria nada estranho se a gente dissesse que ele tem uma idade semelhante ao do Conquista. Ou quem sabe ele seja até mais velho que o Conquista. E olha que o Conquista tem uma idade especulada de até 2000 anos de idade, o que contribui muito para sua força. Talvez o Taedos seja nesse nível para mais velho. E um feito muito absurdo que o Taedos tem foi o de ter atravessado um planeta inteiro junto com o Omni-Man e o Mark, ou seja, comprovando assim que o velhão não era pouca bosta.
Esse feito torna o Taedos um personagem com um feito de força e resistência muito grande. Por causa desses feitos, Taedos ocupa uma das posições mais altas desse ranking aqui. Porém, ele teve o seu fim pelas mãos do Track. E nessa próxima posição da lista, eu não consegui decidir entre dois personagens que pra mim mereciam ocupar essa mesma posição. Se eu fizesse uma lista um pouco maior, talvez eu conseguiria ranquear melhor, mas eu decidi deixar eles dois juntos aqui. O Mark Sinistro e o Mark Moicano. Se você assistiu até a terceira temporada de Invencível, você sabe que eles são variantes do Prota, o Mark original, que foram enviados para a dimensão principal do universo pelo Angstrom Levy. Bom, vamos começar falando aqui do Mark Sinistro, já que ele é o que tem fama de ser um dos mais cruéis e um dos mais poderosos. O Mark Sinistro foi uma das versões mais poderosas que o Angstrom Levy chamou para participar do arco Guerra Invencível nas HQs. Ele foi uma das versões sobreviventes após 3 dias de Guerra Invencível. Só para termos uma ideia do absurdo, o Angstrom Levy convocou 16 versões alternativas e malignas do Mark, e depois de 3 dias, 8 dessas versões tinham ido de arrasta para cima, com exceção de 8, que são os 8 mais fortes desses 16. E o Mark Sinistro era uma dessas versões. E esse fato por si só já mostra que ele não é pouca coisa, ele é forte pra caramba. Mas a gente ainda tem mais coisa pra saber do Mark Sinistro. O próprio disse, tanto na série quanto nas HQs, que ele foi o responsável por mandar o seu Omni-Man da sua dimensão de arrasta pra cima, galera. Ou seja, um dos maiores feitos do Mark Sinistro é ter acabado com a vida do fucking Omni-Man. E pra gente ter noção do quão grande é esse feito, o Omni-Man, desde muito novo, ele já foi considerado um dos Viltrumitas mais talentosos e poderosos de Viltrum na época. Se nós considerarmos que o Omni-Man da dimensão do Mark Sinistro é tão poderoso quanto o Omni-Man da dimensão original, de quando ele ainda estava na Terra, ele é muito poderoso, cara. E o Mark Sinistro conseguiu ter poder suficiente para levar um Viltrumita adulto de arrasta. Isso mostra que o Mark Sinistro é muito forte. E outro feito que confirma a sua força é que após o Angstrom Levy aprisionar o Mark Sinistro e todas as outras versões numa dimensão deserta, de todas as versões, incluindo a do Mark Moicano, ele foi a única que conseguiu sobreviver por mais tempo, derrotando as outras versões. Já que, como a gente sabe, ele meio que fez um lanchinho das outras versões alternativas do Mark. E claro que para ele conseguir fazer o lanchinho dele, ele precisou derrotar esses caras primeiro. Então, o cara na dimensão deserta conseguiu derrotar mais 5 Viltrumitas quase do mesmo patamar que ele. Não tem como. Ele é muito poderoso. E se você leu as HQs, você sabe que o Mark Sinistro, ele foi de arrasta pra cima, logo depois que o Mark Moicano meio que conseguiu levar ele de F. Mas então, por que o Mark Moicano não fica à frente do Mark Sinistro nessa lista? Mesmo estando entre as versões mais poderosas do Mark, ele não conseguiu dar conta do Mark Sinistro na dimensão deserta. Os outros Marks morreram porque tentaram impedir o Sinistro. Tipo, se o Mark Moicano fosse tão mais forte, ele não poderia simplesmente ter enfrentado o Sinistro de frente, algo que ele não fez. Mesmo que o Mark Moicano tenha sim conseguido finalizar o Sinistro, ele ainda assim teve ajuda, então não foi bem um mano a mano, foi mais 2 contra 1. Mesmo que ele tenha dado o golpe final, mostrando que ele tinha sim alguma capacidade, ainda assim não muda o fato de que ele teve ajuda com isso. Mas também não podemos desmerecer o Mark Moicano, porque como a gente sabe, o Mark Moicano, na sua dimensão original, ele virou o líder dos Viltrumitas. Não só por ele ter sangue real, assim como o Mark principal, mas também por ele ter uma certa força, que foi comprovada pra gente, já que ele é uma das versões mais poderosas. Bom, e por que esses dois merecem ficar à frente de todos os outros que já apareceram nessa lista até agora? E a resposta pra isso, quem vai nos dar é o próprio Mark principal do universo principal. Só para fins de contexto, quando o Mark principal encontra o Mark Sinistro e o Mark Moicano na dimensão deserto, galera, teve um salto gigantesco entre a Guerra Invencível e esse momento em si. E entre esses dois momentos, o Mark principal, ele teve uma evolução de poder e de força muito grandes, galera. Como, por exemplo, o exemplo que eu citei dele ter atravessado um planeta junto com o Taedos e o Omni-Man. Aconteceu muito mais coisa do que isso, e o Mark principal ficou muito mais forte. E mesmo depois de tudo isso, galera, o próprio Mark Sinistro
Sinistro disse pro Mark principal que, embora eles dois sejam a mesma pessoa, ele era mais forte. O Mark principal tentou fugir do Sinistro no primeiro momento, usando a sua super velocidade no voo, e o Mark Sinistro alcançou ele, comprovando sim que ele era mais forte e mais rápido. E mesmo depois que o Mark Moicano chegou para os dois conseguirem fugir juntos, o Mark Sinistro alcançou os dois de novo, provando assim que ele era muito mais rápido do que os dois praticamente. Tanto o Sinistro quanto o Moicano já estavam num patamar um pouco acima do Mark principal, mesmo depois de todas as lutas que ele teve nesse intervalo de tempo. Essa posição para eles, Mark Sinistro e Mark Moicano merecem essa posição. A partir daqui a gente entra oficialmente nos 5 mais fortes da raça Viltrumita. Ou seja, daqui em diante o negócio tá sério. É só os pesos pesados mesmo. Então, sem enrolação, bora pra lá. E em quinto lugar fica Omni-Man, ou Nolan. Mas aqui a gente precisa traçar uma linha para você entender melhor. O Nolan teve inúmeros conflitos que fizeram com que ele se tornasse muito mais poderoso do que ele estava na Terra. E algumas dessas lutas levaram ele à beira da morte. E a gente sabe muito bem o que acontece com a força de um Viltrumita depois que ele passa por uma experiência de luta de quase morte. O fato é que o Imperador Nolan, como eu gosto de chamar, ele tá muito mais poderoso do que a sua versão de Omni-Man, muito mais forte. Ele teve um salto de poder de lá pra cá alarmante, e no final da HQ, entre os Viltrumitas de sangue puro, ele foi considerado como um dos pouquíssimos a conseguir bater de frente com o Trag. É óbvio que o Trag era muito mais forte que o Nolan, galera, mas mesmo assim, a melhor chance que eles tinham era o Nolan, mostrando assim que, mesmo ele sendo mais fraco que o Trag, ele ainda era cogitado como uma das melhores opções, o que faz com que o Nolan realmente tenha ficado muito mais forte. E mesmo que o Mark Sinistro tenha levado o seu Omni-Man na sua dimensão de F, galera, ele não enfrentou igual da dimensão principal, que no caso é o Imperador Nolan, já que o Imperador Nolan é muito mais forte que a sua versão de Omni-Man. E eu acredito que se o Mark Sinistro enfrentasse o Imperador Nolan, ele não teria a mesma sorte que ele teve na sua dimensão, só mostrando assim o quanto que o Imperador Nolan é superior. Mas mesmo o Imperador Nolan sendo forte, a gente ainda tem alguns que estão acima dele, galera. E em quarto lugar, Conquista. E não tem como não colocar o Conquista no top 5, cara. Porque o Conquista, mano, é simplesmente um dos Viltrumitas mais velhos, talvez o mais velho ainda vivo na obra. Simplesmente o Conquista já superou todas as dificuldades que já apareceram para todos os Viltrumitas. Vírus Praga, o Expurgo. Ele já lutou inúmeras e inúmeras batalhas diferentes, dominou vários planetas. O cara, moço, é simplesmente um dos maiores Viltrumitas, um dos mais fortes que tem na obra. Só na idade, o cara tem cerca de 2000 anos, mano. Imagina, 2000 anos de experiência, 2000 anos de batalhas. A força do Conquista é gigante. Uma das coisas que eu realmente nunca entendi é como o Mark simplesmente conseguiu deitar o Conquista. Na primeira luta deles ele conseguiu deitar o Conquista, e na segunda ele conseguiu literalmente levar o Conquista de F, cara. Mas assim, só pelo roteiro mesmo, porque sinceramente o Conquista é muito forte. Logo após o Mark conseguir mandar o Conquista pra vala, assim que ele revela pra todos os outros Viltrumitas de sangue puro que ele era o responsável pela morte do Conquista, todos os outros Viltrumitas ficaram surpresos que o Conquista estava morto. E isso mostra, cara, como até mesmo entre os Viltrumitas de sangue puro, ele era temido até por eles. Só com exceção do Trag, cara, no arco da Guerra Viltrumita, praticamente nenhum outro Viltrumita tinha moral para colocar o Conquista no lugar dele, com exceção do Trag. Até o Omni-Man ficava com o pé atrás na hora de enfrentar o Conquista. Então, com certeza, o quarto lugar é mais que merecido pro nosso Conquista. Bom, e o terceiro lugar dessa lista é um pouco polêmico, porque eu vou colocar um personagem aqui que não é muito lembrado em Invencível, mas eu resolvi colocar ele nessa posição mais pelo potencial que ele tinha. Em terceiro lugar fica o Argal. O Argal foi o último Imperador Viltrumita oficial antes do Trag assumir o trono. E mesmo ele não tendo feitos e nenhuma batalha, algo que realmente mostre a força dele na nossa visão, eu acredito que sim, o Argal ele era muito poderoso. Há muitos anos atrás, o Império Viltrumita era simplesmente governado pela força, mano. O cara conseguir chegar no trono de Imperador do Império Viltrum, ele tinha que ser um cara muito poderoso, inteligente, mas muito poderoso. Talvez o Viltrumita mais poderoso da sua época. E um dos motivos que me leva a
acreditar na força do Argal, mano, é que o próprio Trag tinha respeito pelo Argal. E tipo, o Trag, ele é daqueles caras assim que só segue alguém se esse alguém for muito forte. Se o Trag, que é praticamente o Viltrumita mais forte, ou pelo menos era, seguia o Argal, tinha o Argal como exemplo, vocês acham que o Trag ia seguir um Viltrumita mais fraco do que ele? É claro que não, mano. Então, isso pra mim só reafirma o quão poderoso é o Argal. Ele podia ficar em uma posição até mais acima disso aqui do que ele tá. Mas eu não vou fazer isso só por falta de feitos, e também seria muito exagero colocar um cara sem feitos, por exemplo, num top 1 dessa lista. E só pela consideração do Trag, cara, ele era forte. E em segundo lugar fica o Trag. Durante boa parte da obra, ele foi o Viltrumita mais poderoso que tinha, cara. O Trag era praticamente o único Viltrumita forte o bastante pra colocar moral no Conquista, mano. O Trag conseguiu arrancar o coco, mano, do Taedos na mão, simplesmente num único movimento. E o Taedos, velho, era simplesmente muito forte. O cara tinha acabado de atravessar um planeta. O Trag fez isso numa facilidade que pareceu como se estivesse abrindo uma tampa de uma garrafa. O cara praticamente derrotou o Imperador Nolan, a versão mais forte do Omni-Man que a gente tem conhecimento, partiu ele no meio, já derrotou o Mark, e o Omni-Man lutando juntos contra ele. O cara conseguiu lutar dentro do núcleo do Sol por vários e vários minutos, aguentando uma batalha lá dentro, mesmo que isso seja algo temporário e obviamente levou ele à morte, mas mesmo assim ele estava no núcleo do Sol lutando contra o Mark, um feito de resistência gigantesco de absurdo. Ninguém no verso de Invencível era páreo pro Trag naquele momento. Absolutamente ninguém. O máximo que o Mark conseguiu fazer no final da obra foi simplesmente lutar contra ele dentro da superfície do Sol, tempo suficiente para que ele morresse no núcleo do Sol. Não foi nem pelo feito do Mark. O Mark, ele só meio que fez esse sacrifício. Não foi ninguém, cara. O Nolan, o Mark, os outros Viltrumitas, até mesmo o Battle Beast, que foi o que mais chegou perto, não deu conta do Trag. E ele poderia estar facilmente na primeira posição dessa lista. Mas a primeira posição fica para um personagem que, além de ter evoluído muito, ele ainda praticamente está evoluindo, porque ele tá firme e forte, já que a obra terminou em aberto. E em primeiro lugar, o Imperador Mark. A gente pode deduzir muita coisa sobre o quão forte o Mark ficou lá pro final da obra. Como eu já tinha explicado desde o início do vídeo, dois fatores influenciam na força dos Viltrumitas: a quantidade de experiência de batalha, os danos que é sofrido no meio do combate e o tempo de vida. E se tem um personagem invencível que tem experiência de batalha e danos, é o Mark, cara. Porque o Mark, desde o primeiro capítulo e do primeiro episódio da série, o cara tá apanhando com força. Ele apanhou de todo mundo, mano. Ele levou surra de geral. E é claro que, embora pareça que ele tá sempre perdendo, lá no final, essa experiência de combate e toda essa recuperação, cara, fez o Mark se tornar muito poderoso. O cara sobreviveu a uma batalha contra o Omni-Man no início da obra, sobreviveu a uma batalha contra o Conquista, sobreviveu ao Trag, sobreviveu ao Conquista 2 vezes, e nessas 2 vezes ele quase foi levado à beira da morte. Ele também sobreviveu a Anissa, que deu uma surra geral nele. Ele sobreviveu ao vírus Praga também. O Mark, quando lutou contra o Trag no núcleo do Sol, ele ainda era um Viltrumita muito jovem, era tipo, ele tinha entre 17 ou 20 anos, talvez eu esteja errado, mas era mais ou menos nessa idade. E o Mark já tinha evoluído a um ponto onde ele estava conseguindo segurar o Viltrumita mais forte do Império que ainda estava vivo. E tipo, o cara tinha 17 para 20 anos, mano. Olha o quanto o Mark conseguiu evoluir como Viltrumita em um curtíssimo espaço de tempo. O Conquista, por exemplo, ele é forte com força, mas o cara tem 2.000 anos de idade. Olha o que o Mark já estava conseguindo fazer com nem 10% do tempo de vida que o Conquista tinha. Usando pura adaptação de batalha, cara, o Mark já estava se tornando um absurdo. Já dava para saber que no futuro ele ia ser muito forte. E não deu outra. Com 500 anos de vida após a história de Invencível, o cara tava um absurdo. Ele tava muito poderoso. Se juntar toda essa experiência de batalha que ele acumulou a obra inteira, mas o tempo de vida, bicho do céu, ele simplesmente se tornou o Viltrumita mais poderoso da obra no final. Mas enfim,
Essa é a minha lista dos 15 Viltrumitas que eu considero os mais fortes. Se você não concorda com alguma posição que eu coloquei, ou se você inverteria alguma posição aqui, deixa aí nos comentários. Eu tô doidinho pra ver o que vocês vão falar. Se você é fã de Invencível, se você gosta de Invencível, eu quero que eu faça mais vídeos de Invencível aqui também. Embora eu esteja meio enrolado pra fazer vídeo, mas é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Um abraço, um beijo e tchau.